Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre o garantismo penal e a deslegitimação do excesso, que se refere a uma teoria da pena formulada por Luigi Ferraioli. Mas para entendermos a deslegitimação do excesso, é necessário conhecer o garantismo penal. Para isso, eu farei um brevíssimo resumo do garantismo para vocês, apenas para situá-los. O garantismo é um modelo limite orientado por diversos princípios fundamentais e princípios derivados que formam um esquema crítico de identificação do desvio penal, orientado a assegurar o máximo grau de racionalidade e confiabilidade do juízo, limitando o poder punitivo do Estado e maximizando a tutela da pessoa humana contra a arbitrariedade. O que define se o ordenamento penal ele é garantista ou autoritário, segundo Ferraioli, são a edição e a capacidade de preservação do maior número de garantias pelo sistema. Quanto mais princípios forem observados, mais garantista ele será. Por outro lado, quanto menos princípios forem preservados, mais autoritário será o sistema de justiça penal. O modelo garantista, gente, ele é constituído basicamente pelo que Ferraioli chama de convencionalismo e cognitivismo processual. O cognitivismo processual ele se identifica pela estrita jurisdicionalidade, que se conforma pelos princípios processuais que, em termos gerais, impõem a verificabilidade ou refutabilidade das hipóteses acusatórias e a sua comprovação empírica. Já o convencionalismo ele equivale ao princípio da legalidade estrita, que nada mais é do que uma norma dirigida ao legislador, a quem prescreve a taxatividade e a precisão empírica das formulações legais. Em outras palavras, o convencionalismo ele pressupõe o afastamento do substancialismo e, assim, a separação do direito da moral. A legalidade estrita, gente, ela é a pedra angular da teoria de Luigi Ferraioli, pois ela impõe, como condição necessária da legalidade penal, todas as demais garantias formuladas no sistema SG. Essas garantias exigidas pela estrita legalidade, elas dão origem a 10 axiomas, ou seja, 10 formulações prescritivas do mundo do DVC, que se encontram intimamente conectadas entre si e têm por função condicionar e, sobretudo, deslegitimar o exercício absoluto e arbitrário do poder punitivo. Os 10 axiomas formulados por Ferraioli são: não há pena sem crime, não há crime sem lei, não há lei sem necessidade, não há necessidade sem lesão, não há lesão sem ação, não há ação sem culpa, não há culpa sem processo, não há processo sem acusação, não há acusação sem prova e, por fim, não há prova sem defesa. Hoje, como a nossa intenção é falar apenas da pena, nós vamos nos ater, então, à análise do axioma A1, que é aquele enunciado pela fórmula não há pena sem crime, e que expressa o princípio da retributividade ou da consequencialidade da pena em relação ao delito. Esse axioma, gente, juntamente com os princípios A2 e A3, eles respondem às perguntas do quando e como punir, tratado no livro Direito e Razão, do Luigi Ferraioli, e expressam, assim, garantias fundamentais relativas à pena no direito penal. Segundo o princípio enunciado por esse primeiro axioma, a pena só poderá ser aplicada a uma pessoa quando houver uma condenação por uma prática de uma conduta considerada delituosa, sendo uma consequência jurídica de resposta ao fato. Assim, fica a pena enunciada como uma retribuição estatal em face do delito praticado. Para Ferraioli, graças a esse princípio, é que a pena não é uma medida preventiva anti-delicto, senão uma sanção retributiva ou post-delicto. Vale ressaltar, gente, que o ilícito aqui não é condição suficiente para a aplicação da pena, mas sim uma condição necessária, ok? Além da necessidade de uma previsão anterior de crime para que se fale em punição, é também necessário a observância de todos os demais axiomas enunciados de A1 a A10, sem exceção, para que se tenha respeitado a estrutura lógica garantista do que se espera de um Estado democrático de direito. Nesse sentido, gente, Ferraioli ele entende que a retributividade é uma garantia. E como garantia, ele acredita que ela tenha sido equivocadamente afastada pelas doutrinas utilitaristas que se conformam com a prevenção como critério de distribuição de penas. Para Ferraioli, quando a prevenção é concebida não como fim da pena, mas como critério de aplicação da pena, desaparece então qualquer razão para se punir alguém pelo que se tenha feito, mas também pelo que se é ou que possivelmente venha a ser, diante da função dissuasória e disciplinadora da pena.
Essas doutrinas preventivas, apartadas do princípio da retribuição, elas têm se transformado, segundo Ferraioli, nas principais justificações do moderno autoritarismo penal, caminhando então cada vez mais em favor de um direito penal máximo. Isso porque, gente, essas doutrinas da prevenção, seja ela especial ou geral, legitimam os elementos do estado de polícia, uma vez que não possuem uma razão limitadora, mas sim justificadora e ampliativa do poder punitivo estatal. Trata-se, portanto, do uso do direito penal não apenas para punir eventuais delitos cometidos, mas também para transformar personalidades desviantes ou neutralizar aquelas que são consideradas sem salvação. A pena, gente, segundo preceitua Ferraioli, ela deve permanecer sob a ótica de uma intervenção mínima, no sentido de máxima redução quantitativa da intervenção penal, da mais ampla extensão de seus vínculos e limites garantistas e da rígida exclusão de outros métodos de intervenção coercitiva e punitiva. É aí que se encontra a deslegitimação do excesso. Isso se dá, gente, porque o Ferraioli ele acredita que a ausência de uma punição definitiva ou definida poderia acarretar em aplicação de penas despóticas e excessivas, por punições extrapenais indesejadas e também arbitrárias. Dessa forma, a pena ela é imprescindível para evitar a aplicação de sanções estranhas ao direito, ou que firam ainda mais garantias individuais do cidadão. Assim, a pena ela não pode ser aplicada de qualquer forma. Ela deve, sobretudo, orientar-se pelos princípios e garantias fundamentais. Lógico que a simples imputação de pena já acarreta lesões de direito, tanto que você vai ter ali uma restrição de liberdade. Contudo, não havendo até o momento outras formas de punição para crimes graves, a privação de liberdade, infelizmente, ela continua a ser a melhor alternativa viável. Apesar de inicialmente já constituir uma aflição, a aplicação da pena deve observar o máximo de garantias possíveis e ser aplicada respeitando a dignidade da pessoa humana. Simplesmente ignorá-la e requerer a sua extinção não é a solução. Igualmente, não é aceitá-la como um mero exercício de poder sem qualquer objetivo. A pena, portanto, sob a ótica de Ferraioli, ela presta-se para evitar sanções extrapenais, vinganças privadas e a garantir uma previsibilidade da punição. Porém, ela deve possuir limites, fundar-se sobre o máximo de garantias existentes e só ser utilizada nos casos mais extremos, reduzindo assim ao máximo a intervenção punitiva do Estado.